em confusa mistura, e de cada montão surge uma forma animal de arreganhado e furioso semblante, que desaparece da cripta para sumir-se nas negruras da noite. Os resplandecentes deuses acudem em auxílio dos caminhantes que encontram essas diabólicas materializações astrais, ferozes e sem consciência em seu aspecto animal, e cruéis e astutas no humano, mas nessa ocasião os resplandecentes deuses estão adormecidos e só saíram de seus antros as hostes do sol de meia-noite, os trasgos, duendes e demais entidades malignas. Com as queixadas jorrando sangue e a pele enlameada de imundícies, se vão essas criaturas antes que aponte o dia, e agachando-se sobre os corpos amontoados no solo da cripta, neles se fundem e desaparecem. De vez em quando se celebravam orgias como a descrita, que Odoarpa aproveitava para aumentar seu influxo no povo. Ele estabeleceu ritos semelhantes em diversos pontos e em todos se erigiu em ídolo principal, de modo que pouco a pouco foi objeto de adoração, até que conseguiu fazer que o povo unisse sua vontade à dele no seu reconhecimento como imperador. As relações de Odoarpa com os habitantes do mundo inferior lhe acrescentaram o poderio, e teve lugar tenentes de confiança sempre dispostos a lhe obedecer às ordens, ligados a ele por seu comum conhecimento e cumplicidade nas horríveis abominações daquele reino. Por fim conseguiu Odoarpa reunir um exército muito numeroso e marchou contra o Imperador Branco, encaminhando-se diretamente para a cidade das Portas de Ouro, com a esperança de intimidar e vencer não só pela força das armas, como também pelo terror que lhe infundiriam seus magos negros em figuras de animais. Tinha ele uma guarda especial formada desses brutos de feitiçaria que, materializados por potentes formas de desejo em corpos físicos, devoravam todos quantos traziam contra ele tentativas hostis. Quando era incerto o êxito de uma batalha, Odoarpa soltava logo sua horda de diabólicos aliados que, misturando-se na luta, semeavam a dentadas e rasgões o pânico nas fileiras do sobressaltado inimigo, em cuja fuga o perseguiam aqueles velozes demônios, com o acréscimo de que o tropel de feiticeiros tomava igualmente formas animais para se infundirem nos cadáveres. Deste modo Odoarpa foi abrindo caminho sem desviar-se de sua direção para o norte, até chegar próximo da cidade das Portas de Ouro, onde o último exército do Imperador Branco o aguardava em ordem de batalha. Alcione ia meio enfeitiçado nas fileiras de Odoarpa, mas com suficiente conhecimento para sentir o coração magoado pelo ambiente que o rodeava, ainda que Cisne com outras mulheres seguissem o exército em sua marcha. Amanheceu o dia da batalha decisiva. Corona, o Imperador Branco, comandava pessoalmente o exército imperial, e à frente da ala direita ia Marte, o general de sua maior confiança. Na noite da véspera apareceu a Alcione a visão de outrora, e ele voltou a escutar a amante voz que lhe dizia: Alcione, estás pelejando contra teu verdadeiro senhor, e amanhã te verás comigo cara a cara. Quebra tua rebelde espada e entrega-te a mim. Morrerás a meu lado, e contudo, bom te será. Assim sucedeu de fato, porque no mais inflamado da luta, quando, já morto o imperador, retrocediam as tropas, viu Alcione, em sua investida contra desproporcionado número de inimigos, o general Marte em cujo rosto reconheceu o da visão. Deu então um grito, e quebrando a espada, atira-se para Marte, empunha uma lança e atravessa com ela um soldado que ia ferir o general pelas costas. Naquele momento arremete Odoarpa furiosamente contra ambos, derruba Marte e com um grito que ressoa por todo o campo, chama Cisne, transforma após rápido feitiço em besta feroz que se atira com afiadas garras contra Alcione já desfalecido. Mas, no mesmo instante, o amor que havia sido a vida de Cisne lhe gritou na alma e a redimiu, e seu poderoso fluxo transfigurou a forma modelada pelo ódio devorador na da amante mulher, que exalou o último suspiro ao beijar a moribunda face de Alcione. No assalto à cidade das Portas de Ouro, com que Odoarpa completou sua vitória, ficou prisioneira Heraclis, esposa de Marte, a qual, repelindo indignada as solicitações do vencedor, lhe direcionou uma punhalada com toda a sua força, mas a arma resvalou contra a cota de malha, e então Odoarpa, com riso debochado,
se atirou sobre ela, que meio desmaiada não pôde resistir à violação. Ao recobrar Heracles o sentido, lançou Odoarpa contra ela seus horríveis animais, que a despedaçaram e devoraram. Entronizado Odoarpa sobre um monturo de cadáveres e rodeado de seus guardas, de animais e semi-animais, cingiu a coroa imperial na cidade das Portas de Ouro e tomou o profanado título de Rei Divino. Mas seu triunfo não foi de muita duração, porque o Manu Vaivasvata marchou contra ele com um poderoso exército. Sua só presença pôs em fuga os súditos do reino de Pan e desvaneceu as enganosas formas mentais plasmadas pela magia negra. Uma esmagadora vitória desbaratou o exército de Odoarpa, que se encerrou numa torre para onde voou na derrota. O edifício foi incendiado, e ele pereceu miseravelmente, torrado dentro de sua couraça metálica materializada. O Manu Vaivasvata purificou a cidade e restabeleceu nela o governo do imperador branco na pessoa de um fiel servidor da hierarquia. Tudo marchou bem por algum tempo, até que pouco a pouco a malignidade foi readquirindo poderio e tomou um novo incremento no centro meridional. Por último, o mesmo Senhor da Face Tenebrosa apareceu reencarnado, e outra vez se pôs em luta contra o imperador branco de então, erigindo trono contra trono. Então pronunciou o hierarca a sentença de que nos fala o comentário oculto. O grande rei da deslumbrante face, o imperador branco, disse aos seus principais irmãos: preparai-vos. Alcem-se os homens da boa lei e atravessem a terra enquanto está seca. Os quatro, os Kumaras, levantaram sua vara. Soou a hora e a negra noite se aproxima. Os servos dos quatro grandes avisaram seu povo e alguns escaparam. Seus reis os colocaram em seus vimanas e os conduziram para as terras de fogo e metal, oriente e norte. Erupções de gases, dilúvios e terremotos destruíram as vastas ilhas atlantes de Ruta e Daitya, que o cataclismo do ano 200.000 a.C. havia deixado, ficando apenas a ilha de Poseidonis, o último resto do, há um tempo, extenso continente da Atlântida. Aquelas duas ilhas pereceram no ano 75.025 a.C., e Poseidonis subsistiu até 9.564 a.C., quando também caiu sepultada no oceano. Capítulo 10. E a civilização dos Atlantes. Os Atlantes com as suas sub-raças correspondentes povoaram muitos países e fundaram esplêndidas civilizações. Estiveram no Egito, Mesopotâmia, Índia e Américas do Norte e Sul. Os impérios por eles erigidos subsistiram durante muito tempo e chegaram a um cume de glória que a raça ária não superou ainda. Embora nos capítulos 11 e 13 da presente obra, que tratam do Peru e Caldeia, descrevêssemos os restos da grandeza atlante, podem servir de complemento a essa descrição alguns pormenores adicionais. Ouçamos como Scott Elliot descreve a famosa cidade das Portas de Ouro. O terreno que circunda a cidade estava formosamente arborizado em estilo de parque, e dispersas em sua vasta área, erguiam-se as quintas dos ricos. Ao ocidente se via uma cadeia de montanhas, de onde se tirava água para o abastecimento da povoação. Assentava-se a cidade nas encostas de uma colina, com uns 154 metros de altura sobre o nível do planalto. No cume dessa colina estava o Palácio Imperial, com seus jardins, em cujo centro brotava da terra um inesgotável manancial, que depois de abastecer o palácio e as fontes dos jardins, se desviava nas 4 direções cardinais, para cair, formando cascatas, no fosso que, cercando os terrenos do palácio, o isolava da cidade, estendida lá embaixo, a um e outro lado. Desse fosso ou canal saíam outros 4 para conduzir água às cascatas, que em cada um dos 4 distritos da cidade alimentava outro fosso ou canal circundante, aberto em nível inferior. Havia 3 desses canais, concentricamente dispostos, dos quais, o exterior, de nível mais baixo, estava a maior altura que o resto do solo. Um 4º canal, cujo leito se abria ao mesmo nível da planície, recebia o fluxo constante das águas e as derramava no mar. A cidade se estendia por parte da planície, até a margem deste grande fosso externo,
que rodeava e defendia com suas águas em uma extensão de cerca de 120 milhas quadradas, uns 311 quilômetros quadrados. Disto se deduz que a cidade estava dividida em 3 grandes recintos, cada um deles cercado por seu respectivo canal ou fosso. A característica do recinto superior, que se estendia no nível imediatamente inferior aos terrenos do palácio, era um estádio circular para corridas esportivas e vastos jardins públicos. Nesse recinto também viviam os oficiais da corte, e existia, além disso, uma instituição sem igual em nossos tempos. Era a casa dos estrangeiros. Entre nós teria ela pobre aparência e miserável vizinhança, mas era um verdadeiro palácio, onde os estrangeiros chegados à cidade recebiam hospedagem, à custa do governo, durante todo o tempo que lhes conviesse permanecer ali. As separadas casas dos vizinhos e os vários templos distribuídos pela cidade, ocupavam os outros 2 recintos. Nos dias do poderio tolteca, parece que não se conhecia a pobreza, pois mesmo os escravos limitados ao serviço doméstico eram bem alimentados e vestidos. Contudo, havia umas tantas casas relativamente pobres na parte setentrional do recinto inferior, assim como fora, junto ao canal que desaguava no mar. Os vizinhos desse bairro se dedicavam em sua maior parte a funções marítimas, e suas casas, embora também separadas, estavam mais próximas umas de outras do que as dos demais distritos. Na planície se erguiam grandes subúrbios protegidos por enormes muralhas de terra, alguns com terraço, em declive para a cidade por um lado, enquanto pelo oposto estavam encouraçados com pranchas metálicas, juntas em séries e sustentadas por grandes arcos de madeira, cujas pontas estavam profundamente fincadas no solo. Uma vez colocados os arcos, entrelaçados com fortes travessões, se lhes aplicavam as placas em disposição escalonada, e depois se tornava a encher de terra, compactamente comprimido o espaço compreendido entre o solo e a armação, formando em conjunto uma inexpugnável trincheira contra as lanças, espadas e flechas, que eram as armas usuais da época. Mas, apesar desta defesa, a cidade ficava exposta ao assalto pelo ar, pois os atlantes levaram a muito excelente ponto a construção de navios aéreos ou aves de guerra, que voavam sobre a cidade em pequenas frotas de ataque, e descarregavam sobre ela uma chuva de densos e nocivos gases que semeavam a morte. Os Puranas e epopeias da Índia aludem a estas máquinas aéreas de guerra, dos conflitos ali relatados. Possuíam também armas que projetavam salvas de flechas acesas nas pontas, que, percorrendo o ar, espalhavam-se como foguetes, bem como muitas outras espécies de armas similares, construídas todas por homens muito versados nos ramos superiores do conhecimento científico. Muitas dessas armas vêm descritas nos antiquíssimos livros acima mencionados, que a elas se referem como tendo sido dados por algum ser superior. Nunca se divulgavam os conhecimentos necessários à sua fabricação. Nos capítulos referentes ao Peru descreveremos o sistema agrário dos toltecas, cujo bem-estar geral e a ausência de mendigos eram em grande parte devidos à universalização da educação primária. Os sábios traçaram o plano de governo político em benefício da coletividade, e não no exclusivo de determinada classe social. Daí que o bem-estar geral se avantajasse imensamente ao das civilizações modernas. A ciência progredira muitíssimo, pois como a clarividência era habitual entre eles, podiam observar facilmente os processos da natureza, hoje invisíveis para a maioria das pessoas. Também foram numerosas e úteis as aplicações científicas às artes e ofícios. Os raios solares, focalizados por meio de cristais coloridos, ativavam o crescimento de plantas e animais, cuja criação e cruzamento, condicionados a princípios científicos, eram fomentados para o melhoramento das espécies mais notáveis. Assim, por exemplo, o cruzamento do trigo com diversas ervas produziu várias categorias de grãos. Menos satisfatórias foram as experiências que das abelhas produziram as vespas, e formigas brancas das formigas propriamente ditas. A banana sem semente se derivou de uma espécie anterior semelhante ao melão, e que, como esse fruto, continha muitas sementes.
A ciência daqueles tempos conheceu forças hoje ignoradas. Uma delas servia para a propulsão das naves aéreas e marinhas, outra, para alterar de tal modo o peso dos corpos, que a Terra os repelia em vez de os atrair, tornando assim possível levantar facilmente pedras enormes a alturas muito elevadas. A mais sutil dessas forças não tinha aplicações mecânicas, mas era controlada pela vontade, mediante o emprego do inteiramente conhecido e desenvolvido mecanismo do corpo humano, o Viná de 1000 cordas. Os metais eram muito usados e admiravelmente trabalhados, sendo o ouro, a prata e o cobre os mais empregados na decoração e utensílios domésticos. Obtinham-nos com frequência mais por processos alquímicos do que procurando-os nas minas, e costumavam combiná-los muito artisticamente para enriquecer os planos decorativos, realçados de brilhantes cores. As armas eram soberbamente incrustadas desses metais preciosos, e as de gala, que só se ostentavam nas festas e cerimônias públicas, eram todas de ouro ou prata, sendo que em tais solenidades usavam elmos, peitorais e caneleiras de ouro sobre túnicas e calças de formosas cores, vermelha, laranja e uma púrpura muito esquisita. A alimentação diferia segundo a classe social. A plebe comia carne, pescado e ainda répteis. O animal morto, com o seu conteúdo, depois de abertos o peito e o ventre, era dependurado sobre um fogo intenso. Quando estava bem assado, era todo retirado do fogo. O conteúdo era extraído e, entre os mais educados, colocado em travessas. Ao passo que a gente mais rústica se reunia ao redor do animal morto, e enfiando-lhe as mãos no interior, escolhiam os bocados gostosos. Pelo que às vezes havia disputas, os restos eram jogados fora ou dados aos animais domésticos, sendo que a carne propriamente dita era considerada refúgio. As classes mais elevadas apreciavam os mesmos alimentos, mas a aristocracia palaciana saboreava-os em segredo. O rei divino e os intimamente ligados a ele comiam somente alimento composto de grãos cozidos de várias maneiras, verduras, frutas e leite, este último tomado como líquido ou preparado em quitutes. Também tomavam suco de frutas. Alguns cortesãos e dignatários observavam publicamente esse suave regime dietético, no entanto, foram notados escondendo-se em seus aposentos com manjares mais apetitosos, entre os quais, como hoje, a caça e o pescado gozavam de muito apreço. O sistema de governo era autocrático, e nenhum outro poderia ter aproveitado melhor a felicidade do povo, nos florescentes dias da civilização tolteca, sob os reis divinos. Mas quando seu poder absoluto passou para mãos de almas mais jovens, começaram os abusos, que geraram distúrbios, pois ali, como em todas as partes, a decadência tem por ponto inicial a corrupção das classes superiores. Os governadores das províncias deviam velar pelo bem-estar e felicidade de seus governados, sendo que à sua inaptidão se atribuíam os crimes cometidos e as fomes sobrevindas no território de sua jurisdição. No geral, os governadores pertenciam às classes elevadas da sociedade, mas as crianças mais promissoras e inteligentes ingressavam nas escolas superiores, onde eram educadas para o serviço do Estado. O sexo não constituía impedimento, como o é agora, para o desempenho de cargos oficiais. O enorme acréscimo da riqueza e o luxo foram arruinando gradualmente a civilização mais esplêndida até agora vista no mundo. Desprezou-se o conhecimento subordinando-o ao proveito individual, e o domínio das forças da natureza foi colocado a serviço da opressão. Daí a queda dos Atlantes, a despeito da glória de suas conquistas e do poderio de seus impérios, e tendo a liderança do mundo passado para as mãos da raça filha da Atlante, a ariana, a qual, embora tenha a seu crédito magníficas conquistas no passado, não atingiu ainda o auge de sua glória e poderio, e dentro de alguns séculos superará a Atlante de seus mais florescentes dias. A fim de dar uma descrição mais vívida e detalhada do nível a que chegaram os Atlantes, escolhemos duas civilizações, originadas da Atlante, que se desenvolveram nos últimos tempos, longe do centro principal da quarta raça raiz. Uma delas descendia da terceira sub-raça, a tolteca, e a outra,
da quarta sub-raça, a Turânia. As investigações a ela referentes não formaram parte das realizadas no verão de 1910, e contidas na presente obra, porém seus mesmos autores as concluíram durante a última década do século XIX, em colaboração com outros membros da Sociedade Teosófica, cujos nomes não devemos publicar. Um dos autores condensou essas investigações em Theosophical Review, que agora aparecem como parte de um trabalho muito mais extenso. Capítulo 11. Duas civilizações atlantes. Os toltecas do Antigo Peru, 12.000 anos AC, e a civilização do Peru, no 13º milênio a.C., assemelhou-se tão estreitamente à do Império Tolteca em seu auge, que, tendo-o estudado detidamente, o utilizamos aqui como um exemplo da civilização atlante. Em seus períodos atlanteanos, o Egito e a Índia ofereceram outros exemplos, mas, no conjunto, os traços principais do Império Tolteca se acham melhor reproduzidos no Peru aqui descrito. O governo era autocrático, e naqueles dias não seria possível nenhuma outra forma de governo. Para mostrar a razão disso, temos que retroceder em pensamento a um período muito primitivo, à segregação surgida da grande quarta raça raiz. É evidente que, quando Monu e seus lugartenentes, grandes adeptos provindos de uma evolução muito superior, se encarnavam entre a juvenil raça que trabalhavam por desenvolver, eles eram para esses povos como deuses absolutos em poder e conhecimento, tão mais adiantados se achavam em todos os aspectos concebíveis. Sob tais circunstâncias, não cabia outra forma governamental senão a autocracia, pois sendo o monarca a única pessoa que realmente sabia tudo, a ele competia dirigir tudo. Esses grandes seres foram, por isso, os naturais monarcas e diretores da infantil humanidade, e o povo os obedecia facilmente, porque todos consideravam que a sabedoria lhes dava autoridade, e que a coisa mais valiosa que podia receber deles o ignorante, era a de seu governo e guia. Assim é que a organização da sociedade proveio, como deve provir toda a boa organização, de cima e não de baixo, e conquanto fosse se expandindo a nova raça, persistiu este princípio de governo, sobre o qual se fundaram as poderosas monarquias da remota antiguidade, na maioria dos casos começadas sob o mandato de grandes reis iniciados, cujo poder e sabedoria guiavam seus infantis estados através das primeiras dificuldades. Sucedeu com isso que, embora os verdadeiros monarcas divinos transmitissem sua autoridade para as mãos de seus discípulos, subsistiu o mesmo regime político, e, portanto, os fundadores de um novo reinado se esforçavam sempre por imitar, tão fielmente quanto lhes era possível, as esplêndidas instituições dadas já ao mundo pela sabedoria divina. Somente quando o egoísmo se interpôs entre o povo e o rei, sobrevieram alterações do regime estabelecido, com imprudentes ensaios de governos, cujo estímulo foram a ambição e a cobiça, em vez do cumprimento do dever. No período que vamos descrever, 12.000 anos antes de Cristo, fazia já muitos milhares de anos que as primitivas cidades das Portas de Ouro estavam sepultadas sob as ondas. E embora o mais poderoso rei da ilha de Poseidonice se atribuísse ainda o vistoso título que pertencera a elas, não seguia ele os métodos de governo que lhes haviam assegurado uma estabilidade muito superior à das comuns instituições humanas. Contudo, alguns séculos antes, os monarcas do país posteriormente chamado Peru, haviam iniciado uma muito bem começada empresa de restaurar, por certo num grau muito inferior, o antigo regime político, que por então estava em plena vigência, talvez no limite de sua glória, e por muitos anos manteve ainda a sua eficácia. É deste renascimento peruano que vamos tratar. É um tanto difícil dar ideia do aspecto da raça habitante no país, porque não há na Terra hoje em dia nenhuma que se lhe pareça suficientemente para estabelecer a comparação sem extraviar os leitores num ou no outro sentido, já que os restos ainda subsistentes da magnífica terceira sub-raça da raça atlante não são, por sua decadência e degeneração, comparáveis à raça em seu maior esplendor.
Nossos peruanos tinham as amplas mandíbulas e feição geral do rosto que vemos nos tipos mais elevados dos índios peles vermelhas, e contudo apresentavam contornos que os tornavam mais arianos que atlantes. Sua índole diferia fundamentalmente dos atuais peles vermelhas, porque, no geral, eram francos, alegres e bondosos, com acréscimo de agudo intelecto e muita benevolência em suas classes superiores. A cor da pele era bronzeado-vermelha, de matiz clara na aristocracia e escura na plebe, se bem que a mistura de umas classes com outras dificultava a distinção. O povo se mostrava em geral feliz, satisfeito e pacífico. Vigoravam poucas leis, justas e bem aplicadas, pelo que todos eram naturalmente disciplinados. O clima era agradável na maior parte do país, como que adequado ao contentamento do povo e seu maior proveito da vida, pois lhe permitia levar a cabo, sem excesso de fadiga, os trabalhos agrícolas, compensados, após moderado esforço, com abundantes colheitas. Evidentemente uma tal disposição de ânimo popular facilitava notavelmente a tarefa dos governantes. Como já dissemos, a monarquia era absoluta, e no entanto se diferenciava tão completamente dos atuais regimes políticos, que o simples nome não pode dar ideia do fato. A tônica do regime era a responsabilidade. É certo que o monarca tinha poder absoluto, mas também lhe cabia absoluta responsabilidade de todas as coisas, pois desde seus primeiros anos se lhe havia ensinado que se em qualquer ponto de seu vasto império existisse um homem desejoso de trabalhar, e não encontrasse ocupação conveniente, ou se a uma criança doente lhe faltasse assistência, seria isso um descrédito para o seu governo, uma mancha para o seu reinado e um desdouro de sua honra pessoal. Para ajudá-lo em seu trabalho, dispunha o monarca de uma ampla classe governante, para cujas atribuições subdividia a vasta nação de uma maneira precisa e sistemática. Primeiramente se dividia o império em províncias, governadas, cada qual, por uma espécie de vice-rei, sob cujas ordens estavam os que podemos chamar lugar-tenentes de províncias, e abaixo destes vinham os governadores de cidades ou distritos menores. Cada funcionário era diretamente responsável ante seu superior imediato pelo bem-estar de todos os habitantes sob sua jurisdição. Essa subdivisão de responsabilidades ia se fracionando cada vez mais até chegar a uma espécie de centurião, ou um oficial que tinha sob seus cuidados 100 famílias, pelas quais era ele absolutamente responsável. Este era o menor membro da classe governante, porém, usualmente ele nomeava, para ajudá-lo em seu trabalho, uma pessoa dentre 10 famílias como uma espécie de assistente voluntário, para prestar-lhe as informações mais recentes sobre algo necessário ou errado. Se algum oficial desta bem elaborada rede administrativa negligenciava alguma parte de sua tarefa, bastava uma só palavra ao seu superior para provocar uma imediata investigação, pois que a honra desse superior estava implicada no perfeito contentamento e bem-estar de cada um de seus administrados. Essa zelosa vigilância no cumprimento dos deveres oficiais não era tanto imposta por lei, embora sem dúvida vigorasse a lei, como ao sentimento universal dominante entre as classes dirigentes. Era idêntico ao sentimento de honra do cavalheiro e mais poderoso que a sanção de qualquer lei escrita, porque em verdade refletia a atuação superior da lei interna, a regra do despertante é igual à sua personalidade sobre assuntos que ele conhece. No exposto deparamos com um regime político que sob todos os aspectos era verdadeiramente a antítese de todas as ideias que se tem atribuído o título de progresso moderno. O fator que tornou tão possível, executável e radicado um tal governo, foi a existência entre todas as classes da comunidade, de uma opinião pública esclarecida, tão forte e definida, e tão profundamente compenetrada, que tornava praticamente impossível a qualquer um deixar de cumprir seu dever para com o Estado. Quem quer que houvesse se descuidado, teria sido encarado como um indivíduo incivil, indigno do alto privilégio da cidadania nesse grande império dos filhos do sol, como se intitulavam os primitivos peruanos. Teria sido olhado com o mesmo horror e pesar com que se olhava uma pessoa excomungada na Europa medieval. Dessas condições sociais,
tão afastadas de tudo que atualmente concebemos, decorria outro fato igualmente difícil de se compreender. Praticamente, no antigo Peru não havia leis escritas, e, consequentemente, nenhuma prisão. Com efeito, nosso sistema penal e penitenciário teria parecido totalmente insensato para aquela nação. No conceito daquele povo, a única coisa digna de viver era a vida de um cidadão do império, mas ali se compreendia muito bem que todo homem tem seu lugar na comunidade somente com a condição de que ele cumpra os seus deveres. Se alguém faltasse a eles, caso raríssimo ante o estado de opinião já exposto, o governador lhe exigia explicações, e se, então, sua conduta fosse censurável, seria repreendido por aquele oficial. No caso de reincidir na negligência de seus deveres, isso seria considerado um crime tão abominável como o roubo e o assassinato, e então havia uma única punição, o exílio. Esse regime jurídico se fundava numa teoria extremamente simples. Para os peruanos, o homem civilizado se diferenciava do selvagem principalmente pela racional compreensão e inteligente cumprimento de seus deveres para com o Estado, com o qual constituía uma unidade. Portanto, se não cumpria tais deveres, era um perigo para o Estado, demonstrava ser indigno de participar de seus benefícios, e era dali expulso para que fosse viver entre as bárbaras tribos nos limites do império. Traço característico dos peruanos neste particular é o designativo que davam a tais tribos, cuja tradução literal é, os sem lei. Mas raríssima vez era preciso recorrer-se à extrema providência do desterro, porque na maioria dos casos bastava uma insinuação dos funcionários governamentais, amados e reverenciados pelo povo, para que o desencaminhado voltasse à senda do dever. Também não era perpétua a pena de desterro, sendo que ao cabo de algum tempo, quando se mostrava digno disso, permitia-se ao desterrado regressar, a título de prova, ao convívio dos civilizados e desfrutar uma vez mais as vantagens da cidadania. Entre suas múltiplas funções, os oficiais, ou pais, como o chamavam, incluíam as de juízes, embora, como não houvesse praticamente nenhuma lei, em nossa acepção do vocábulo, para aplicar, essas funções correspondiam, talvez, mais de perto, à nossa ideia de árbitros. Todas as disputas entre os homens eram submetidas aos citados oficiais, e em qualquer caso a parte descontente poderia recorrer ao oficial superior imediato, de modo que se o assunto era muito litigioso, tinha a possibilidade de chegar à consideração do próprio rei. As autoridades superiores empenhavam esforços para se tornarem prontamente acessíveis a todos, e parte do plano organizado para atingir este fim consistia num cuidadoso sistema de visitações. Uma vez a cada 7 anos o próprio rei percorria o império com esse propósito, e do mesmo modo o governador de uma província tinha de percorrê-la anualmente. Ao passo que os seus subordinados tinham de examinar pessoalmente se tudo andava bem com os que se achavam a seu cargo, e dar a qualquer um a oportunidade de consultá-los ou apelar para eles, se o desejasse. As excursões reais e oficiais se revestiam de pomposa cerimônia, e sempre davam ocasião a grande satisfação popular. O regime administrativo tinha de comum com o de nossos tempos a estatística e registros demográficos de nascimentos, matrimônios e mortes, que se catalogavam com escrupulosa exatidão. Cada centurião conservava uma lista nominal de todos os indivíduos a seu cargo, com uma curiosa lousinha para cada um, na qual se anotavam os principais fatos relativos à sua vida particular. Nas informações ao seu superior imediato, o centurião não mencionava os nomes dos indivíduos, e sim, tantos doentes, tantos sãos, tantos nascimentos, tantas mortes, etc. Estes pequenos informes eram reunidos e somados à medida que subiam ao oficial hierarquicamente superior, até que se fazia um extrato periódico deles, que era remetido ao monarca, o qual desse modo obtinha uma espécie de censo contínuo de seu império, sempre à sua mão. Outro ponto de semelhança entre aquele antiquíssimo regime e o de nossos dias, nos oferece o meticuloso cuidado com que se fazia o cadastro das terras, sua divisão em lotes, e, sobretudo, sua análise química,
Com o objetivo de se conhecer a exata constituição do solo em todas as partes do país e semear as plantas mais apropriadas para obter o melhor aproveitamento possível da terra em geral. Verdadeiramente, pode-se afirmar que davam mais importância ao estudo da agronomia do que ao de outra qualquer modalidade de trabalho. Isto nos leva à consideração de, talvez, a mais notável de todas as instituições dessa antiga raça, o seu sistema agrário. Tão excelentemente adaptada ao país se achava essa organização única, que quando, milhares de anos mais tarde, uma raça muito inferior venceu e escravizou os degenerados peruanos, ela se esforçou por seguir o mesmo sistema agrário tanto quanto pôde, e quando os espanhóis invadiram o país, admiraram os vestígios que de tal sistema ainda se conservava em sua chegada. Pode-se duvidar que um tal sistema teria o mesmo êxito em países menos férteis e mais densamente populosos, mas de qualquer forma desempenhou papel capital na época e lugar onde o encontramos em execução. Procuraremos agora explicar esse sistema, primeiro em linhas gerais para maior clareza, deixando alguns pontos de vital importância para serem abordados noutros capítulos. Cada cidade ou vila tinha assinalada, para seu cultivo, uma superfície de terreno arável estritamente proporcional ao número de seus habitantes. Dentre esses habitantes havia sempre um grande número de operários que eram destacados para o cultivo desse terreno. Poderíamos considerá-los como uma classe de trabalhadores especializados, não que os demais não trabalhassem também, e sim, que os primeiros eram reservados para essa espécie particular de trabalho. Posteriormente explicaremos como se recrutavam esses operários, basta dizer, por agora, que todos eles eram homens em plena virilidade, contando de 25 a 40 anos de idade, pois nem velhos, nem menores, nem doentes, nem débeis podiam ser incluídos em suas fileiras. O terreno assinalado a um povoado se dividia em duas partes iguais, uma privada e outra pública. Os lavradores deviam cultivar uma e outra, em seu proveito próprio e individual a primeira e em benefício da coletividade a segunda, isto é, o cultivo do terreno público pode considerar-se equivalente às contribuições e impostos dos estados modernos. Ocorre naturalmente o reparo de que é enormemente dispendiosa e injusta uma contribuição cuja quantia alcançava a metade de renda individual, ou, em outros termos, que consumia a metade do tempo em trabalho empregados pelo produtor. Entretanto, antes de qualificá-lo como um imposto opressivo, espere o leitor para saber que destino se dava aos impostos e o objetivo que visavam na vida nacional. Saiba também que essa obrigação não era nada penosa, pois o cultivo das terras públicas e privadas significava, em conjunto, um trabalho muito menos duro do que o do aldeão europeu, já que os peruanos trabalhavam duramente durante algumas semanas, de sol a sol, pelo menos 2 vezes por ano contavam com longos intervalos, em que todo o trabalho requerido poderia ser facilmente feito em 2 horas por dia. O terreno privado, de que trataremos em primeiro lugar, era repartido entre os vizinhos com a mais escrupulosa integridade. Todos os anos, depois de feita a colheita, concedia-se uma porção de terra a cada adulto, homem ou mulher, embora o cultivo ficasse a exclusivo encargo dos homens. Assim, a um casado sem filhos correspondia a dupla porção de um solteiro, um viúvo com 2 filhas solteiras tinha a tripla porção de um solteiro, mas ao casar-se uma das filhas, levava ela consigo a sua porção, retirando-a do lote do pai para adicioná-la ao do marido. Para cada filho proveniente do matrimônio, acrescentava-se-lhe uma parcela adicional, cuja área aumentava na proporção do crescimento da prole, com o natural propósito de proporcionar a cada família o necessário para sua manutenção. Qualquer um podia fazer absolutamente o que quisesse de seu terreno, menos deixar de cultivá-lo. Uma ou outra colheita devia fazê-lo produzir, e contanto que houvesse provido dele sua própria subsistência, o resto era assunto seu. Por outro lado, os peritos agrônomos estavam sempre dispostos a dar a todo cultivador os seus melhores conselhos, para que ninguém alegasse ignorância do que mais convinha às suas terras. Os cidadãos que não pertenciam à classe lavradora, isto é, que ganhavam a vida de qualquer outro modo,
podiam cultivar o lote em seus lazeres, ou então contratar um lavrador para que o cultivasse depois de cumprida a sua própria tarefa, mas neste último caso o produto da terra não correspondia ao proprietário, e sim ao colono. O que deste modo, todo voluntário podia fazer e com frequência fazia o lavrador, é outra prova de que as fainas agrícolas atribuídas a cada um eram em realidade muito leves. É agradável poder registrar que se demonstravam muitos sentimentos bons e altruístas com relação ao trabalho agrícola. Quem tinha uma família grande, e, portanto, um vasto lote de terra podia sempre contar com o generoso auxílio de seus vizinhos, uma vez terminada a tarefa de cada qual, e quem por justo motivo necessitasse folgar em algum dia, teria sempre um amigo que o substituiria em sua ausência. Nada dizemos dos casos de enfermidade, por motivos que muito breve exporemos. A respeito do destino da colheita, nunca surgia dificuldade alguma. A maioria dos cidadãos cultivava cereais, hortaliças ou frutas para o consumo doméstico, e vendia as sobras ou as trocava em roupas e outras mercadorias. Em último caso, o governo estava sempre disposto a comprar a quantidade de grãos que se lhe oferecessem, a um tipo fixo, muito pouco inferior ao preço corrente com o fim de armazená-los em vastíssimos celeiros, que invariavelmente estavam repletos para atender a casos de fome ou qualquer outra contingência. Mas, vejamos agora que destino se dava ao produto da outra metade das terras cultivadas, ou seja, das que temos chamado terras públicas. Estas estavam divididas em duas partes iguais, cada uma delas equivalente à quarta parte do total de terras cultiváveis do país, uma chamada Terra do Rei, e a outra, Terra do Sol. Era de lei que a Terra do Sol devia ser cultivada antes que qualquer cidadão tocasse uma só nesga de seu lote individual. Uma vez cultivada a Terra do Sol, procedia-se ao cultivo da terra privada, e terminada de todo esta tarefa, começava o cultivo da Terra do Rei. Assim é que se o mau tempo retardasse as colheitas, o primeiro que sofria a perda era o rei, e a menos que sobreviessem inclemências extraordinárias, não se diminuía em nada a parte correspondente ao povo, ao passo que o sol ficava o mais possível a coberto das contingências adversas. A respeito da questão da irrigação, importantíssima num país cujo solo é em grande parte estéril, observavam-se as mesmas regras. Enquanto as terras do Sol não estivessem perfeitamente regadas, não se conduzia nenhuma só gota do precioso líquido para as demais, e enquanto todos os lotes privados não tivessem a água necessária, ficavam sem elas terras do rei. A razão dessas determinações se tornará evidente quando, mais adiante, soubermos o destino dado ao produto de cada categoria de terras. Assim veremos que uma quarta parte da riqueza total do país ia parar diretamente nas mãos do rei, porque a mesma distribuição se fazia do dinheiro procedente das indústrias fabris e mineiras, isto é, uma quarta parte era para o sol, 2/4 partes para o produtor e a quarta parte restante para o rei. Mas em que empregava o rei tão vultosa renda? Primeiramente, ele mantinha todo o maquinismo governamental a que já nos referimos. Os salários de toda classe de oficiais, desde os faustosos vice-reis das grandes províncias até os relativamente humildes centuriões, além dos gastos das várias viagens e visitas estatais de todos eles. Em segundo lugar, com essas rendas custeava as grandiosas obras públicas do Império, cujas ruínas nos causam admiração ainda ao fim de 14.000 anos. O Tesouro Real construía e conservava as admiráveis redes rodoviárias que por todo o Império ligavam umas cidades a outras através de graníticas montanhas, com estupendas pontes estendidas sobre intransponíveis correntes, assim como a esplêndida rede de aquedutos, não inferiores aos de nossa época como obras de engenharia, para a distribuição do referido líquido pelos mais longínquos rincões de um país frequentemente árido. Em terceiro lugar, o rei mantinha, sempre bem provida, uma série de enormes silos situados a pequenos intervalos por todo o império, pois era possível que sobreviesse a seca, e a fome ameaçasse os infelizes lavradores. Em regra geral havia nos celeiros públicos reserva suficiente para manter toda a nação durante 2 anos,
o que representa um estoque de que talvez nenhuma outra raça do mundo jamais dispôs. Não obstante o colosso do empreendimento, cumpria-se fielmente, apesar de todas as dificuldades, embora para isso não bastasse o formidável poder do monarca peruano, não fora um método de concentração alimentícia, descoberto pelos químicos e do qual falaremos mais adiante. Em quarto lugar, o Tesouro Real custeava um exército, cuja instrução era excelente, e dele se servia o monarca para diferentes fins da guerra, que não era muito frequente, porque as incultas tribos da fronteira conheciam e respeitavam o poderio imperial. Não convém deter-nos agora para descrever os serviços especiais do exército, mas antes para completar nosso tosco rascunho político desse antigo império, indicando as funções da grande comunidade de sacerdotes do Sol, no referente à sua intervenção na vida cívica. Em que empregava essa comunidade as suas vultosas rendas, iguais às do rei, quando as deste não sofriam diminuição, e muito superiores por não serem afetadas em tempo de carestia ou penúria. Verdadeiramente o rei fazia prodígios com a sua parte da riqueza nacional, mas tudo quanto ele fazia empalidece em comparação ao que realizavam os sacerdotes. Primeiramente cuidavam eles dos magníficos templos do Sol, distribuídos por todo o país, de modo que os santuários de muitas aldeias tinham ornamentos e decorações de ouro, que hoje valeria muitas centenas de milhares, enquanto as catedrais das cidades populosas resplandeciam com magnificência nunca desde então igualada em nenhum ponto da terra. Em segundo lugar, educavam gratuitamente a infância e a juventude de todo o país, não só nas etapas da educação primária, como também na técnica e experimental até os 20 anos, e às vezes até mais. Desta educação daremos pormenores mais adiante. Em terceiro lugar, e esta parecerá talvez, a nossos leitores, a mais curiosa função cívica do sacerdote peruano, tinham a seu cuidado os doentes de todo o país. Não quer isto dizer que fossem simplesmente os médicos da época, ainda que também o fossem, senão que desde o momento em que um homem, uma mulher ou uma criança adoecessem de qualquer moléstia, ficavam a cargo do sacerdote ou, como estes elegantemente diziam, eram hóspedes do Sol. O doente ficava dispensado, desde aquele instante, de todas as suas dívidas para com o Tesouro Nacional e, durante a sua enfermidade, lhe proporcionavam alimentos e medicamentos fornecidos pelo próximo Templo do Sol, mas, se a doença era grave, o transportavam para o mesmo templo, como para um hospital, a fim de receber ali assistência mais cuidadosa. Se o doente era chefe de família que ganhava o pão, sua mulher e filhos também se convertiam em hóspedes do Sol, até a recuperação da saúde. Em nossos tempos tal sistema se prestaria, certamente, à fraude e ao dolo, porque às nações modernas falta a esclarecida e universalmente difundida opinião pública que tornou possíveis estas coisas no antigo Peru. Em quarto lugar, e talvez pareça ainda mais surpreendente, todos os cidadãos de 45 anos completos, exceto as classes oficiais, eram também hóspedes do Sol, porque, segundo consideravam, um homem que desde os 20 anos, idade em que começou a participar dos encargos do Estado, havia estado trabalhando durante 5 quinquênios, havia ganho bem um cômodo descanso para o resto de sua vida, ainda que fosse muito longa. Assim é que todo cidadão, sem distinção de sexo, ao completar os 45 anos, podia, segundo sua escolha, ligar-se a um dos templos e seguir ali uma espécie de vida monástica de estudo, ou se o preferisse, poderia ainda residir com seus parentes, como antes, e empregar como lhe aprovesse os seus lazeres. Mas em qualquer dos casos estava ele isento de todo o trabalho para o Estado, sendo sua manutenção garantida pelos sacerdotes do Sol. Contudo, não lhe era proibido continuar trabalhando em alguma ocupação a seu gosto, e assim a maioria dos varões preferia empregar-se, ainda que fosse só para quebrar o ócio, em coisas de sua inclinação particular. Desta maneira foi possível aos eméritos fazerem valiosas descobertas e invenções. Pois como se achavam totalmente desobrigados do trabalho, estavam em liberdade para realizar suas ideias e fazer suas experiências, o que não seria possível a uma pessoa intensamente ocupada.
Para os funcionários oficiais e os sacerdotes não havia aposentadoria aos 45 anos, salvo por motivo de doença. Em ambas essas classes predominava o sentimento de que a experiência e sabedoria dos anos eram demasiado valiosas para não serem aplicadas, e assim na maioria dos casos os sacerdotes e oficiais morriam em serviço ativo. Agora se compreenderá a importância do ministério sacerdotal e por que as rendas do Tesouro do Sol tinham prioridade em todas as partes, pois delas dependia não só a religião do povo, como também a educação da juventude e a assistência de doentes e anciãos. Em resumo, mediante esse curioso regime da antiguidade, qualquer cidadão de um e de outro sexo tinha assegurada a sua educação, com todas as oportunidades que pudessem favorecer o desenvolvimento de suas aptidões peculiares. Depois, havia de trabalhar assiduamente durante 25 anos, mas nunca em funções inconvenientes nem tampouco excessivas, tendo a perspectiva de uma velhice cômoda e descansada, totalmente livre de cuidados e ansiedades. É certo que existiam entre eles famílias mais pobres que outras, mas não se conhecia o que nós chamamos pobreza, era impossível o desamparo e não havia criminalidade. Assim não é de maravilhar que o desterro para fora do país fosse considerado como a mais horrenda penalidade deste mundo, e que as bárbaras tribos limítrofes se submetessem ao império tão logo se convencessem da excelência do seu regime. Interessa-nos examinar agora as ideias religiosas daquela remota gente. Se tivéssemos de classificar suas crenças entre as que atualmente conhecemos, diríamos que era uma espécie de adoração ao sol, embora nem de leve pensassem jamais em adorar o sol físico, senão que o consideravam como algo muito superior a mero símbolo. Mas, se expressássemos seus sentimentos em termos teosóficos, nos caberia dizer, com muita aproximação da verdade, que consideravam o sol como o corpo físico do Logos. Mas a precisão desta ideia lhes teria parecido, talvez, irreverente, e mais bem diriam, a quem lhes perguntasse, que adoravam o espírito do sol, de quem tudo procede e a quem tudo há de retornar, o que era pressentimento de uma poderosa verdade. Não parece que tivessem qualquer concepção clara da doutrina da reencarnação. Estavam completamente convencidos de que o homem era imortal, e que seu destino era ir para o espírito do sol, talvez para identificar-se com ele, embora esta ideia não estivesse claramente definida em seus ensinamentos. Sabiam que antes dessa meta final haviam de suceder-se longos períodos de existência, conquanto não tenhamos podido descobrir se tinham certeza de que parte da futura vida havia de ser passada de novo neste mundo. A característica principal da religião era o gozo, e consideravam absolutamente pernicioso e ingrato todo o pesar e aflição, pois lhes ensinavam que a divindade queria ver felizes todos os seus filhos e se entristeceria de vê-los tristes. A morte não era para eles motivo de aflição, senão, antes, de solene e reverente gozo, porque indicava que o grande espírito havia considerado outro de seus filhos como merecedor de ir para mais perto dele. Por outro lado, consequentes com esta ideia, tinham profundo horror ao suicídio, como um ato da mais grosseira presunção. Segundo eles, o suicida se introduzia, sem ser convidado, nos reinos superiores, pois ainda não o havia julgado apto para isso a única autoridade que possuía o necessário conhecimento para decidir a questão. Contudo, na época a que nos referimos, o suicídio era praticamente desconhecido, porque a generalidade das pessoas estava muito satisfeita com a sua condição. Suas cerimônias religiosas públicas eram de caráter simplíssimo. Louvavam diariamente o espírito do sol, mas nunca lhe dirigiam preces, pois se lhes ensinava que a divindade sabia muito melhor que eles tudo quanto necessitavam para seu bem-estar, doutrina essa que seria desejável ver mais plenamente compreendida em nossa época. Nos templos se ofereciam frutas e flores, mas não com a crença de que o Deus Sol desejasse tais oferendas, mas simplesmente em reconhecimento de que tudo deviam a ele, pois um dos principais artigos de sua fé era que toda a luz, vida e poder procediam do Sol, ensinamento esse cabalmente comprovado pelas descobertas da ciência moderna. Nas festividades solenes se organizavam brilhantes procissões,
e os sacerdotes dirigiam ao povo exortações e instruções adequadas, mas mesmo nesses sermões resplandecia a simplicidade como característica fundamental, pois tudo lhes era representado por meio de figuras e parábolas. No decurso de nossas investigações sobre a vida de determinada pessoa, ocorreu certa vez que a seguimos a uma dessas assembleias e escutamos com ela o sermão pregado naquelas circunstâncias por um ancião sacerdote. As poucas e simples palavras que pronunciou darão talvez melhor ideia do espírito interno dessa antiga religião, do que tudo o que pudéssemos descrever. O pregador, revestido de uma espécie de capa dourada, que era o símbolo de seu ofício, colocou-se no alto da escadaria do templo e deitou um olhar amplo por seu auditório. Depois começou a falar aos assistentes com voz suave e mais potente, em estilo familiar, mais como um pai que relata um conto a seus filhos, do que como pregador encarregado de pronunciar um sermão. Falou-lhes do Senhor do Sol, incitando-os a recordar que ele lhes proporcionava tudo o necessário para seu bem-estar material, que sem a sua gloriosa luz e calor o mundo ficaria frio e morto, e toda a vida seria impossível, que a sua ação se devia à produção das frutas e cereais que lhe serviam de principal alimento, assim como a água fresca, que era o mais precioso e necessário dos elementos. Explicou-lhes, depois, como os sábios da antiguidade ensinaram, que após essa ação visível para todos, havia outra ação visível ainda maior, porém que, no entanto, poderiam sentir todos os que harmonizassem sua vida com a de seu Senhor. Acrescentou que do mesmo modo que o sol cumpria num aspecto pela vida de seus corpos, realizava no outro aspecto ainda mais admirável pela vida de suas almas. Mostrou que ambas as ações eram absolutamente contínuas, pois ainda que às vezes o sol ficasse oculto à vista de seus filhos terrestres, a causa desse temporário obscurecimento está na terra e não no sol, já que bastaria subir-se a uma montanha muito alta para transpor as nuvens e descobrir que o Senhor continua brilhando perpetuamente em toda sua glória, apesar do véu que parece tão denso visto de baixo. Ao pregador foi fácil aplicar a analogia ao abatimento espiritual e às dúvidas que às vezes parece fechar a almas influências superiores. Disse a este propósito, com fervoroso convencimento, que não obstante as aparências contrárias, tinha similaridade perfeita aplicação neste caso, pois as nuvens que empanavam o ânimo são sempre obra dos próprios homens, e se estes elevassem suficientemente seu espírito, viriam a imutabilidade do Senhor e a força espiritual de santidade fluindo dele tão constantemente como sempre. Assim, pois, o abatimento e a dúvida brotam da ignorância e insensatez, e devem ser eliminados, por demonstrarem ingratidão para com o doador de todo o bem. A segunda parte da homilia foi igualmente prática. O sacerdote continuou dizendo que apenas aqueles que gozavam perfeita saúde podiam aproveitar plenamente os benefícios da ação solar, e que o sinal de saúde perfeita em todos os aspectos era a semelhança dos homens com o Senhor do Sol. Assim como o homem de corpo plenamente são pode ser comparado a um sol menor que derrama força e vida ao seu redor, de modo que fortalece o débil, alivia o doente e consola o triste, assim também o homem de perfeita saúde de alma é um sol espiritual que irradia amor, pureza e santidade em todos quantos têm a felicidade de se pôr em contato com ele. Acrescentou que o dever do homem é mostrar-se agradecido às dádivas do Senhor, dispondo-se primeiramente para recebê-las em toda a sua plenitude, para transmiti-las depois integralmente ao seu próximo. Ambos os fins só se podem alcançar pela constante imitação da benevolência do Espírito do Sol, que sempre atrai seus filhos para mais perto dele. Tal foi este sermão de há 14.000 anos, e ainda que simples, não podemos deixar de reconhecer o caráter eminentemente teosófico de seus ensinos, que em conhecimento da vida se avantaja aos mais eloquentes sermões de hoje em dia. Notamos aqui e ali alguns pormenores de significação especial, como, por exemplo, o exato conhecimento de que a irradiação da vitalidade que resta num homem sádio, parece indicar a posse da faculdade clarividente entre os antepassados de quem se originou a tradição.
Se recordará que, além do ministério estritamente religioso, os sacerdotes tinham a seu cargo a educação nacional, absolutamente gratuita, e os seus cursos preliminares eram exatamente idênticos para todos e para ambos os sexos. Desde tenra idade as crianças assistiam às aulas preparatórias, reunidos ambos os sexos em classes mistas. As aulas correspondiam a algo ao que hoje concebemos como educação primária, embora os assuntos ali abrangidos fossem consideravelmente diferentes dos atuais. Ensinava-se leitura,